Pronto. Estamos gravando. Agora vamos botar a apresentação ali. Pronto, agora vocês estão vendo aí o nosso slide. Bom, gente, na aula passada, o que a gente estava vendo aí? A gente parou por aqui, né? É isso? DNA, sintetizando RNA, qual é o caminho? 5 linha, 3 linha. Foi isso, né? Isso aí, beleza. Então tá, o chefe tá dizendo que é isso aí. Gente, então tá, ó, aí nós temos aqui a seguinte situação. Parei que eu tenho que pegar uma outra coisa aqui, mas depois eu pego. Bom, agora a gente vai fazer a síntese de proteína, tá? Então olha só, o que a gente tem aqui? Lembra que a gente viu na aula passada o que é o código genético, né, gente? Código genético é a molécula de DNA produzindo lá uma molécula de RNA mensageiro que vai dar origem a uma determinada proteína, tá? Então isso é o nosso código genético. Muito bem. Bom, aí, gente, o que esse código genético vai fazer? Vai produzir uma proteína. Uma proteína é um polímero de aminoácidos, a gente já viu isso, né? Proteína é um polímero de aminoácidos. Muito bem. Então, gente, o que determina uma proteína, isso também a gente já falou, né? O que determina uma proteína é a sequência de aminoácidos. A sequência de aminoácidos é o que determina a proteína. Mas quem determina essa sequência de aminoácidos é a mensagem que está aqui, ó, no RNA mensageiro. Ó, esse aqui é o RNA mensageiro, tá? Então a gente tem aqui, ó, o ribossomo, tá? E aqui a gente tem o RNA mensageiro. Aqui está o primeiro códon, aqui está o segundo códon, tá? Bom, o primeiro códon sempre é AUG, porque o primeiro códon é o da metionina, lembra? Naquela tabelinha lá a gente viu isso, tá bom? A gente viu essa tabelinha aqui na aula passada, né? Ou não? Quer dizer, essa tabelinha a gente não viu, né? Quem lembra disso? Eu também acho que não, tá? Bom, beleza. Então, é que essa, na verdade, o que a gente viu? A gente viu que os códons, eles codificam os aminoácidos. Até eu vou lá na tabelinha pra gente já olhar, ó. Cada códon, tá? Vai codificar um determinado aminoácido, tá, gente? Isso aqui é o códon. O que é o códon? A gente falou sobre códon na aula passada? Não, né? Não, para aí, eu tô louco. A gente não falou nada disso. Calma, eu tenho que falar primeiro dos tipos de RNA. A gente não falou dos tipos de RNA, né? Tá, beleza, mas não falamos dos tipos, tá? Para aí, então. Calma. Ó, vamos pra cá. Gente, então o que a gente vai ver agora? Ó, os tipos de RNA. Vou fazer outra coisinha aqui, ó. Tipos. Tem que ligar, senão não funciona. Tipos. Também não quero isso aqui. Quero essa canetinha. Tipo de RNA. Gente, olha só. Então a gente tem aí o RNA ribossômico. Ó, RNA R ou RNA ribossômico. Muito bem. Bom, gente, o RNA ribossômico é ele que forma os ribossomos. Tu te lembra, né? O ribossomo é aquela organela responsável por sintetizar proteína, tá bom? Quem sintetiza proteína são os ribossomos. Os ribossomos são formados por RNA ribossômico mais proteínas,
tá? Eles vão formar as proteínas, vão formar essas estruturas aqui, ó. O que o RNA ribossômico forma? Deixa eu botar aqui, ó. Isso aqui, ó. Ó, esse negócio cinza aqui, ó, tá vendo? Isso aqui é o ribossomo, tá? Ele é formado por RNA ribossômico. Tranquilo, gente? Tá, muito bem. Então tá. Aí, vamos voltar para lá. A gente falou aqui do RNA ribossômico, que forma os ribossomos. Aí tem um outro tipo de RNA, que é o RNA mensageiro. Ó. RNA mensageiro. Gente, o RNA mensageiro, ele tem o código para produzir uma determinada proteína. Ó, ele tem o código, a informação para produzir uma determinada proteína. Tranquilo? Então, ó, o que determina uma proteína, se ela vai ser uma hemoglobina, se ela vai ser um colágeno, se ela vai ser uma queratina, o que determina uma proteína é a sequência de aminoácidos. Quem determina a sequência de aminoácidos é essa sequência de nucleotídeos do RNA mensageiro, tá? Essa sequência, gente, ela ocorre às trincas de nucleotídeos, tá? Essas trincas de nucleotídeos a gente chama de códon. Então aqui no RNA mensageiro a gente vai encontrar o códon. Tá? O que é o códon? O códon é uma trinca de nucleotídeos, uma trinca de nucleotídeos no RNA mensageiro. Então, isso é o que a gente chama de códon, tá? Aí, gente, é que vai aquela tabelinha. Agora deixa eu mostrar para vocês aquela tabelinha lá. Ó, essa tabelinha aqui, ó. Essa tabelinha é a tabelinha dos códons, tá? Ó, isso aqui é um códon, por quê? Porque é uma trinca de nucleotídeos do RNA mensageiro, tá? Então aqui tem um códon, aqui tem outro códon, tá? Deixa eu pegar aqui uma outra ferramenta aqui para nos ajudar. Pronto. Tá aqui. Ó, agora eu pego essa canetinha laser. Então aqui tem um códon, aqui tem outro códon, tá? Cada códon codifica um aminoácido, tá? Cada códon codifica um aminoácido. Por exemplo, o códon UUU, ele codifica o aminoácido fenilalanina, tá? Mas o códon UUC também codifica o aminoácido fenilalanina. Só que olha só, gente, a fenilalanina ela pode ser codificada por esses dois aqui, tá? Mas o só codifica fenilalanina, tá bom? O códon, ele é fiel ao seu aminoácido, mas o aminoácido não é fiel ao seu códon, tá? Por isso que a gente diz que o código genético é degenerado. Olha aqui, ó. Vamos até copiar aqui, vamos botar aqui, ó. Pega uma canetinha, pega uma cor legal, ó. Então,
código genético degenerado. É degenerado. O que significa isso? Que um códon só codifica um aminoácido, mas um aminoácido pode ser codificado por mais de um códon. Ó, vamos pegar aqui, por exemplo, a serina. Ó. A serina a gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 codificando a serina. Tá, gente? São 6 códons diferentes. Tá bom? Mas, por exemplo, o CU, ele só codifica a serina. Tu não vai encontrar o CU em nenhum outro lugar aqui. Tá, gente? Estão entendendo esse negócio aí? Por que o código genético é degenerado? Tá tranquilo aí, gente? Muito bem, tá. Então, olha só. Isso aqui, qual é a vantagem desse negócio aqui? Qual é a vantagem do código genético ser degenerado? A vantagem é que, ó, por exemplo, aonde tiver UUU, vai ter o aminoácido fenilalanina. Tu te lembra? Um aminoácido, uma proteína é uma sequência de aminoácidos, tá? Então, o lugar onde está a fenilalanina é característico daquela proteína. Se tirar a fenilalanina dali, aí já vamos ter outra proteína. Tá? Estão entendendo? Então, gente, o que acontece aqui? Ó? Se tiver uma mutação na molécula de DNA e sai o U e entra o C, por exemplo, vai continuar sendo fenilalanina. Vai mudar a fenilalanina? Não. Tá? E a proteína continua sendo a mesma. Tá bom? Então isso aqui serve também como uma proteção contra as mutações. Tá? Beleza, vamos voltar para lá, que a gente ainda tem, ó, códon, 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 tá? Isso aqui tudo é códon. Agora, gente, opa, deixa eu pegar aqui, olha só. Vamos voltar para cá, porque tem um outro RNA aqui para a gente falar sobre ele, que é o RNA transportador, o RNA-T. Então tem um RNA que a gente chama de RNA T, tá? O RNA-T, ou transportador, o que ele faz, o RNA transportador? O RNA transportador transporta, tá? Ó, ele transporta aminoácidos. Transporta aminoácidos, tá? Bom, como é que ele transporta aminoácidos? Tem uma parte dele que vai estar ligada ao aminoácido e outra parte livre com outra trinca. Porque, gente, ó, aqui no RNA mensageiro, a gente vai ter a mensagem, ou seja, a sequência dos aminoácidos, tá? Então aqui está a sequência dos aminoácidos, tá? Mas quem é que vai levar os aminoácidos? Bom, quem vai levar os aminoácidos é o RNA transportador, tá? Até os ribossomos, para que ocorra lá a síntese de proteína, tá bom? Então é o RNA transportador que transporta. Mas ele tem que se acoplar. Então o RNA transportador tem que se acoplar no RNA mensageiro. Então ele tem que ter uma trinca que se ligue à trinca do RNA mensageiro. Se a trinca do RNA a gente chama de códon, como é que a gente vai chamar a trinca do RNA transportador? A gente vai chamar ela de anticódon. Isso vai ser o anticódon. Então, o que é o anticódon?
trinca de nucleotídeos no RNA transportador que se liga ao códon. Tá bom? Então, olha só, gente. Vamos fazer um exemplo aqui. Tá? Ó, o códon é AUG. Qual é o anticódon? Qual é o anticódon, gente? Quem vai responder? Alguém? E aí? Manda. Anticódon. Não. Se o códon é AUG, quem é que se liga ali? UAC. Exatamente isso. Vários responderam ao mesmo tempo. Ai, que maravilha. Isso aí, gente. Ó, então aqui é UAC. Esse é o anticódon. Tá? Esse é o anticódon. Tá, e esse códon? Esse anticódon, ó, gente, tá aqui Vou fazer aqui, ó. Ó. Aqui tem o anticódon, tá? E aqui tá o aminoácido. Ó, vamos botar aqui o aminoácido. Tá bom? Esse anticódon que se liga nesse códon é o UAC, tá bom? Então, o UAC se liga no códon AUG. Agora vamos olhar naquela tabelinha lá. Vamos olhar nessa tabelinha aqui, ó. AUG, qual é o aminoácido codificado pelo AUG? Metionina. Tá bom? Então, o AUG, ele codifica metionina. Agora, volta lá. Se o AUG codifica metionina, vamos botar aqui, ó. AUG codifica metionina. Tá bom. Se o AUG codifica metionina e esse anticódon é o UAC, que é o que se liga ao AUG, qual é o aminoácido que está sendo transportado aqui? A metionina. Entenderam isso aí, gente? Tá indo até aqui? Muito bem, tá bom. Então tá, então a gente já sabe os tipos de RNA, né? E o que cada um deles faz. Agora vamos sintetizar uma proteína. Agora tá na hora da gente sintetizar a proteína. Então, gente, volta pra cá, ó. E aí, cadê o nosso slide que eu quero? Tá aqui, ó. Beleza. Muito bem. Ó, tá aqui o RNA. Ó, esse é o RNA mensageiro. Ó, tá aqui um códon, outro códon, tá? Então, olha só. Sempre começa pelo códon AUG, tá? É o códon de iniciação, tá, gente? O códon de início, AUG, que codifica a metionina. Aí tem esse RNA transportador aqui, ó, tá vendo? O RNA transportador, ele tem um anticódon, que é o UAC. Aí ele se acopla aqui, trazendo a metionina. Beleza. Mas um aminoácido tem que se ligar em outro aminoácido, né, gente? Os dois aminoácidos têm que se ligar pelas ligações peptídicas. A gente já falou sobre isso, né? Tem que se ligar pelas ligações peptídicas. Aí, o próximo códon é UUU.
Qual é o anticódon aqui? AAA. Esse é o anticódon. Se o códon é UUU, esse códon aqui ele codifica a fenilalanina. Então, o RNA transportador que tem o anticódon AAA, ele está transportando fenilalanina. Aí a metionina se ligou na fenilalanina. Beleza. O que esse ribossomo vai fazer? Ele anda uma casa para cá. Anda uma casa para a direita. Tá bom? Porque aqui, ó, ele vai encontrar um outro códon, que é o GGC. Tá? Aí vem outro RNA transportador, o RNA transportador que tem o anticódon para se ligar aqui. Se o GGC é o códon que codifica a glicina, então esse RNA transportador ele está transportando a glicina. E assim vai indo, gente. Ó, até formar uma tripa de aminoácidos que vai formar a proteína. Tranquilo? Ó, aqui tem outro slide para vocês. Espera aí. Ó, aqui tem outro slide, tá? Mesma coisa, ó. Aí eles vão se ligando. E aqui é a mesma coisa, tá, gente? É claro que, ó, aí tu tem aqui, ó, um ribossomo formando uma molécula de proteína, tá, gente? Um ribossomo formando uma molécula de proteína. Uma molécula de proteína só, ela não é suficiente para a gente precisa de várias moléculas de proteína. Por isso que os ribossomos, eles vão indo um atrás do outro, tá? Eles formam uma fileira de ribossomos, que a gente chama de polissomos, e aí eles vão indo e cada um deles vai formando uma molécula. Todos vão formar a mesma molécula de proteína. Eles fazem uma linha de montagem, digamos assim. Tá, gente? Tranquilo? Deixa eu pegar aqui. Muito bem. Então, voltando para cá, ó. Sempre vai começar com a metionina, a não ser que tu pegue um fragmento lá, tá? Mas se tu pegar o início da proteína, ela começa com a metionina, tá? E ela sempre termina com esses códons de finalização aqui, tá, gente? São 3. É o UAA, UAG e o UGA, tá? Esses 3 aqui são códons de finalização. Por que eles são códons de finalização? Porque eles não codificam aminoácidos. Ó, esses aqui codificam aminoácido, esses aqui codificam aminoácido, e assim os aminoácidos vão se encaixando. Quando chega num códon que não codifica aminoácidos, a proteína terminou. Tá tranquilo, tá? Terminou a construção da proteína, tá? Então, ó, uma coisa que a gente não pode esquecer, tá bom? Que é o seguinte, vamos botar ali, deixa eu tirar daqui. Vamos pegar nossa canetinha. Vamos botar uma cor bonita nessa nossa canetinha, pode ser esse verde. Ó, esses códons de finalização, tá, gente? Olha aqui, ó. Esses códons de finalização aqui. Por que eles são chamados de códons de finalização? Porque eles não codificam aminoácidos. Ó. Não codificam aminoácidos. Tá, gente? Então, como ele não codifica nenhum aminoácido, ali parou. Não, a proteína não continua a ser construída. Então, por isso que a gente chama de códon de finalização ou stop códon, tá? Até que foi, gente? Vocês entenderam? Ciência de proteína? Ó, a Jennifer já respondeu, dizendo que sim, que beleza. Tá. Ó, Rochelle também. Ai, que orgulho! Tá, então agora, gente, eu quero que vocês vejam um videozinho aqui. Tá? Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, tá? Presta atenção aí. Gente,
Gente, vocês estão ouvindo aí o vídeo? Sai o som aí pra vocês? Não? Não sai som. Ah, não tá nem rodando. Minha nossa senhora. Não, agora não tá rodando porque eu parei, tá? Tá, mas eu vou falando aqui pra vocês, tá? Tá, mas ver vocês estão vendo direitinho. Eu parei o vídeo agora. Tá todo mundo vendo direitinho, né? Tá, beleza. Tá, gente, então, olha só. Aqui é o cromossomo, aqui tá a molécula de DNA e aqui as histonas. Lembra que a gente já falou sobre isso, ó? Molécula de DNA e as histonas, tá? Então, agora a gente vai ver a molécula de DNA produzindo uma molécula de RNA. Ó, apareceu ali antes para vocês o gene, né? Então, o gene é um pedaço da molécula de DNA com informação para produzir uma proteína, ou seja, ele vai passar essa informação para a molécula de RNA e a molécula de RNA vai produzir uma proteína. Vamos continuar aqui. Ó, gente, aqui a gente está vendo a enzima RNA polimerase, tá? Essa enzima RNA polimerase é que vai formar a molécula de RNA. Então ela vai se grudar no DNA. O que ela vai fazer? Ela vai separar as fitas de RNA, desculpa, vai separar as fitas de DNA e aí ela vai começar a produção de uma fita de RNA. É isso que vai acontecer. Então é o RNA polimerase que vai polimerizar uma nova molécula de RNA, tá? A partir do DNA. Ó, aqui está construindo a molécula de RNA. Ó, o nome desse processo que a gente viu agora, como é que é, gente? O nome desse processo é transcrição. Tá? É a molécula de DNA formando a molécula de RNA. Tá aqui o RNA mensageiro. Tá formado. Tá? Agora vamos ver como é que ele vai produzir a proteína. Ó, o RNA mensageiro ele foi produzido no núcleo, tá, gente? E aí ele saiu do núcleo. Agora ele vai lá para o citoplasma. É lá no citoplasma que ele vai produzir proteínas. Ó, essa molécula aqui é a molécula do RNA transportador, tá? Aqui está o anticódon e aqui está o aminoácido, tá bom? Então ela vai transportar. Nós temos no citoplasma várias dessas moléculas, cada um com um aminoácido, tá, gente? E aí ela vai encaixar onde ela conseguir encaixar. Dependendo do anticódon, ela vai encaixar num códon.
E aí, gente, ficou melhor assim com esse vídeo? Deu para entender melhor com o vídeo como é que funciona? Legal, o pessoal está dizendo que sim, beleza. Então tá, show de bola. Visualizando eu acho que foi melhor. Ah, a Rochelle curtiu também. Tá bom, gente, então é isso aí, tá? Aí tem um detalhezinho aqui, ó, no vídeo, deixa eu ver se eu acho ele aqui. Ó, tu viu que foi tirado um pedaço aqui, ó? Tem um pedaço do RNA que foi tirado. E aí esse aqui se fundiu com esse aqui, tá? Gente, esse processo que apareceu ali para vocês é um processo que a gente chama de splicing, tá? Que é o que a gente vai ver agora, tá bom? Então olha aqui, ó. Tá. Aqui nós temos o código genético, o que acontece normalmente, tá? O que acontece para a formação de proteína. Ó, o DNA, a molécula de DNA, ela vai produzir um RNA mensageiro que vai produzir aí uma determinada proteína. Aquilo que a gente viu agora. O que a gente viu agora é o que a gente chama de código genético ou dogma central da biologia. Muito bem. Bom. Tá, mas isso aqui, ó, o DNA produzir um RNA, ele funciona da seguinte maneira, ó, gente. A molécula de DNA, ela tem partes que não são codificantes, tá? Partes que não vão codificar proteínas. Só que quando a molécula de DNA ela constrói a molécula de RNA, ela constrói com as partes que codificam proteína e com as partes que não codificam, tá? As partes que não codificam são os introns. As partes que funcionam, que codificam, que se expressam, são os exons, tá? Então, os introns são os intrusos, são os que não codificam proteína, tá? Então, nós vamos pegar aqui a nossa canetinha de novo, né? E vamos botar ali, ó. O intron, ó, ele não codifica proteína, ó, não codifica. Não codifica proteína. Aqui, ó. Então é uma parte sim que não funciona. O exon sim. Esse aqui codifica proteína. Esse aqui tem informação para codificar a proteína, tá? Então, o que acontece? Que parte da molécula de DNA vai funcionar? A parte dos exons, tá, gente? Então, o que vai acontecer? O que aconteceu ali naquele vídeo que a gente viu? O DNA, ele produz um pré-RNA mensageiro, porque o pré-RNA mensageiro ainda tem os exons e os introns, tá? Alternados. O que tem que fazer agora? Tem que retirar os introns e fusionar os exons. Essa retirada do intron e a fusão dos exons, como a gente está vendo aqui, ó, o que aconteceu aqui, ó, gente? Tá aqui o DNA com exon, intron e exon. Tá aqui a molécula de RNA. Ela transcreve diretamente isso aqui para o RNA, ou seja, ela faz um pré-RNA, que ainda tem os exons e os introns, tá? Agora, tem essas estruturas aqui que a gente chama de spliceossomos, que elas vão retirar esse intron, vão retirar essa parte não codificante e vai sobrar só os exons. Tá, gente? Aí fica o exon 1, exon 2 e fusiona. Então, o que é o splicing? É a retirada do intron e a fusão dos exons. Retirada do intron e fusão dos exons. Tranquilo, gente? Foi até aqui? Ó, isso aqui só acontece em células eucarióticas, tá? Somente células eucarióticas fazem splicing.
Células procarióticas não, tá? É direto, o DNA produz o RNA já sai produzindo proteína, tá? No nosso caso não, a gente tem que passar por esse processo de retirada dos introns, que a gente chama de splice. Gente, até aqui ficou tranquilo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa, acho que não. Não, então tá. Tá, agora então, o que eu quero saber de vocês? Se vocês têm dúvidas naquela lista. Vamos tirar um tempinho agora para, antes da gente entrar no nosso próximo conteúdo, para tirar as dúvidas que vocês tenham eventualmente naquela lista que eu mandei para vocês. Onde é que tá a lista? Deixa eu pegar aqui. Vamos ver se alguém tem dúvida. O que acontece com os introns? Boa pergunta, Jennifer. Não faço a menor ideia. Na verdade, ninguém faz... Não, ideia as pessoas fazem, tá? Antigamente, os cientistas consideravam essa parte do DNA, a parte dos introns, eles até chamavam de DNA lixo, tá? Mas hoje eles acreditam que esses introns, essa partezinha de RNA, ela é essencial para o funcionamento de determinadas proteínas, tá? Não sabem exatamente como é que isso funciona, mas eles acreditam que esses introns eles têm lá participação no funcionamento de determinadas proteínas. O fato é que não se sabe ainda muito bem, não tem estudos conclusivos sobre qual é a utilidade dos introns, tá? E aí, nenhuma dúvida aqui dessa lista? Ficou tranquilo? Quer dizer, nenhuma dúvida não, né? Deu para tirar as dúvidas com o gabarito, né? Porque o gabarito, ele é comentado, né, gente? Tá? Bom, vamos passar para o próximo conteúdo, então, que é super diver também. Não conseguiu fazer a lista ainda, Thaís? Não tem problema, Thaís, faz a lista e qualquer dúvida que tu tiver, manda mensagem lá no WhatsApp para mim que a gente resolve a dúvida, tá? A 8, vamos fazer a 8. Então tá, vamos fazer a questão número 8. Muito bem. Tá, gente, olha só. Em uma das fitas de DNA de uma espécie de vírus encontram-se 90 adeninas. Numa das fitas tem 90 adeninas, tá? E 130 citosinas. Vamos tentar fazer aqui, ó. Vamos pegar a fita, ó. Numa das fitas, tá? A gente tem aqui 90 adenina e 130 citosina. Opa, citosina. Muito bem, tá bom. Sabe-se ainda que nessa fita ocorre um total de 200 bases púricas. Então aqui, ó, tem 200 bases púricas. Nessa fita aqui, nós vamos encontrar 200 bases púricas. Legal. Um total de 200 bases púricas e 200 bases pirimídicas.
assinale a alternativa correta. Bom, gente, se nessa fita aqui tem 90 adenina, tá? Aqui nessa outra fita, a correspondente a essas 90 adeninas dessa fita, tem aqui 90 timinas. Legal. Então na outra fita tem 90 timinas. Show de bola. Se nessa fita tem 130 citosina, nessa outra fita aqui a gente vai encontrar 130 guanina. Beleza. Tá? A gente vai encontrar 130 guaninas. Tudo bem. Tá. Mas nessa fita aqui, ó, quantas adeninas tem nessa fita aqui, gente? A gente sabe quantas timinas tem, porque eu sei, porque estou baseado nas adeninas dessa fita. Tá, mas e as adeninas dessa fita aqui? Quantas são? Ó, vamos lá. Tem 200 bases púricas aqui, né? Tá. Se tem 90 adenina, quanto que tem de guanina aqui? Nessa fita. Guanina dessa fita aqui. Se tem 200 bases púricas. Se tem 90, faltou quanto? Faltou 110, né? Então aqui tem que ter 110 guaninas. Por quê? Porque adenina, nessa fita aqui, ó, tá? Adenina mais guanina tem que fazer 200, porque está dizendo que tem 200 púricas. Quem são as púricas? Adenina e guanina. Tá? Deu 200. Bom, nessa mesma fita eu tô vendo que tem 110, que tem 130 citosina. Citosina e timina são as bases pirimídicas. Ó, tem 200 bases pirimídicas. Então, olha só. Quanto que vai ter de timina aqui? Pô, se tem 130 de citosina, quanto é que falta para 200? 70. Então, aqui tem que ter 70 timinas. Legal. Show de bola. Gente, se tem 70 timinas aqui, quantas adeninas tem aqui? 70. Ó, 70 adenina. Se tem 110 guanina aqui, quantas citosinas tem aqui? 110. Muito bem. Ó, agora que nós vamos responder o negócio, tá? Na dupla fita de DNA ocorrem 180 adeninas. Vamos ver? É 90 mais... na dupla fita de DNA, 180 adeninas. Tem 90 mais 70. 90 mais 70, quanto é que vai dar? Vai dar 160, né? Gente, vocês estão acompanhando meu raciocínio? Vamos ver aqui. Ó, tem como explicar. Tá, a Jennifer tá entendendo. Beleza, show de bola. Tá, então vamos voltar aqui. Bom, aí aqui, ó. Na dupla fita de DNA ocorrem 140 guaninas. Vamos contar as guaninas. 130 guanina mais 110 guanina não dá 140. Então tá errado a letra B. Na letra C. Na fita complementar ocorrem 300 bases púricas. Vamos pegar as púricas, ó. Púrica é adenina e guanina. É 70 mais 130. Então não é 300. Tá? Vamos ver a letra D.
Na fita complementar ocorrem 70 adeninas e 110 citosinas. 110 citosinas. Resposta correta, letra D. Foi, Jennifer? Tá. Depois, tem como explicar a última afirmativa? A Thaís está me perguntando aqui. Ó. Tem como explicar a última afirmativa da questão 2? Da questão 2 que fala sobre o DNA dos procariontes. Tá, vamos lá. E depois eu vejo aqui da Rochelle, tá? Vamos ver da Thaís primeiro. Deixa eu tirar daqui. Agora a gente faz assim. Vamos apagar isso aqui para não nos atrapalhar. Essa pura. Questão número 2, né? Vamos lá. Tá, questão número 2, essa aqui, ó. O DNA apresenta-se altamente condensado nas células procarióticas. E aí, o DNA apresenta-se altamente condensado nas células procarióticas. Gente, o DNA ele não apresenta-se altamente condensado nem nas células eucarióticas, tá? Quando é que o DNA vai ficar condensado? Quando ele formar o cromossomo, na hora da divisão celular. Então, essa aqui teria que ser falsa. É isso que o gabarito está dizendo? Falsa, né? Muito bem. Thaís, te respondi? Tá, beleza. Então tá. É isso aí, tá? Então não são condensados, tá, gente? Nem nas procarióticas, nem nas eucarióticas. O cromossomo ele só vai ficar condensado quando quando a célula estiver se dividindo lá nas células eucarióticas, tá? Depois, agora vamos ver da Rochelle, ó. Não tem relação com a lista, mas qual a diferença entre splicing e splice alternativo? Boa pergunta, Rochelle, muito boa pergunta. Não sei, eu só decorei até aqui para poder dar aula para vocês. Não tô brincando, eu sei sim. Ó, deixa eu explicar uma coisinha para vocês aqui, a gente volta lá no slide. Isso aqui é o splicing, tá? Ó, tu tá vendo que tá aqui, ó, um exon, um intron e um exon. Tudo bem? Tranquilo. Tá. Mas vamos dizer assim, ó, deixa eu pegar lá o quadro e vamos apagar esse quadro. Tá? Que eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Então, a gente tem aqui, ó, uma molécula de DNA, tá? Exon, intron, puta, esqueci o que peguei aqui. Exon, puta, peguei. Só pra gente ficar com a aqui, tá, gente? Ó, muito bem, tá. Agora vamos lá pro verde de novo. Agora vamos de novo para esse aqui. E assim a gente vai indo, tá? Ó, tá aqui a molécula de DNA. Tudo bem. Vamos botar mais aqui. Vou botar mais para ficar mais fácil. Bom, então a gente tem a seguinte situação aqui, ó. O mais escurinho é o exon, tá? E o verdinho é o intron. Muito bem, tá, legal. Então o que vai acontecer no splicing? Saem todos os introns. E aí fica só os exons. Olha só. Então vai ficar assim. Esse aqui, peraí, vamos botar assim, ó. Ele vai, esse vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá e esse vem para cá. Então ele vai ficar assim, ó. Esse aqui com esse aqui, com esse aqui, com esse aqui. Beleza. Aconteceu o splicing, tá?
O que seria o splicing alternativo? Vamos pegar aqui, ó, e vamos fazer um alternativo para cá, ó. Splicing alternativo. Bom, aí, olha só, no splice alternativo vai acontecer o seguinte, ó, esse aqui vai, esse aqui vai, esse aqui vai, mas esse intron não vai ser retirado no splice alternativo, tá bom? Então, ó, aqui a gente tem o exon 1, o exon 2, o exon 3 e o exon 4. Só que em cima a gente vai ter só o exon 1, o 2 e o 3. Entenderam? Então aqui eu tenho o 1, o 2 e o 3. O que aconteceu? O RNA não tem a sequência para uma determinada proteína. Esse RNA é diferente desse. Então, a partir desse RNA mensageiro, tu tem dois RNAs diferentes. Tu tem duas proteínas diferentes a partir de um único gene. Gente, olha só, a gente tem 30 mil genes aproximadamente, tá? Nós temos aproximadamente 30 mil genes. Mas a gente produz 100 mil tipos diferentes de proteína. Então, se cada gene produzisse um RNA mensageiro para produzir uma proteína, a gente teria só 30 mil proteínas. Mas não é isso que acontece, tá? Então, cada gene pode produzir mais de uma proteína, porque graças ao splicing alternativo. É o splicing alternativo que vai fazer com que um pré-RNA forme mais de um tipo de RNA mensageiro. Deixa eu ver quem é que me perguntou ali. Foi a Rochelle. Entendeu, Rochelle? A diferença do splicing para o splicing alternativo? No splicing a gente tira todos os introns, tá? No splicing alternativo tu escolhe um intron para não tirar, que aí tu faz um RNA mensageiro diferente a partir do mesmo pré-RNA. Então, um gene pode produzir mais de uma proteína. Então tá. Gente, mais dúvidas aí? Bom, a gente já está com 1 hora de aula, né? Vamos encerrar por aqui. Na nossa próxima aula, então, a gente vai ver bioenergética, tá? Fermentação, respiração, essas coisas aí. Tá bom, gente? Tranquilo, então, para todo mundo. Deixa eu parar a minha apresentação aqui. Beleza? Tá? Deixa eu parar de... Não preciso parar de gravar agora. Tá, gente, agradeço muito a presença de todos vocês aí, tá? Brigadão. Beijo grande para todos. Qualquer coisa me chama lá no WhatsApp, tá bom? Tchau, tchau.